da tua descoberta e da descoberta dela? Foram momentos iguais? Ou foi na mesma época? Foi pertinho. Pertinho. Primeiro foi o diagnóstico dela, né? Sim. Ela tinha um comportamento diferente. Perto dos 2 anos, ela começou a falar o alfabeto todinho, mas ela não dizia assim, mamãe, quero água. Mas ela sabia o alfabeto inteiro, de frente para trás, de trás para frente, sabia inglês. Caramba. Então, era diferente. Só que ela não dizia, mamãe, quero água. Ela quase não falava assim. Eram pequenos pedacinhos de palavra, Poucas muito palavras. pouco. Repetia muito. Se eu perguntava água, ela dizia água. Você quer comer? Comer. Mas era só assim. Quase não tinha comunicação mesmo. Poucas palavras. Isso. Era muito agitada, não dormia à noite, acordava muitas vezes mesmo, né? E aí isso me chamava atenção. E aí, quando eu levava na pediatra, ela dizia, não, é assim mesmo e tal, passa, é uma fase. Mas aí, quando ela estava perto de fazer 2 anos, Então eu levei demorou em descobrir, outra. então. Demorou um pouco. Quando eu levei em outra, né, porque ela havia adoecido e a pediatra dela tinha viajado, eu levei em outra, que foi a doutora Marianela, eu faço questão de dizer porque Pode falar. profissional bom as pessoas têm que saber, Com né? certeza. A doutora Marianela... Falar e indicar. Isso. A doutora Marianela Ortiz, na primeira vez que viu minha filha, ela disse, ela tem sinais de autismo. Já foi em cima, já. Já. Aí listou, por causa disso. E aí, como eu não tinha informação suficiente, né, eu não acreditei. Saí de lá com papel para ir para neuropsicóloga. Foi um choque? Muito. E aí, liguei uma vez para neuropediatra, só que aqui tem poucas no estado, né? Sim. Então, era aquela coisa assim, daqui 3, 4 meses. E aí eu digo, deixa pra lá, não acredito nessa mulher. Passou um tempo e aí depois uma amiga viu um vídeo, falou de autismo de novo e aí a gente foi investigar e era. Aí eu entrei naquele processo do luto, né? Que a maioria das mães entra, né? De achar que... E é normal, né? É normal. Porque a gente tem uma expectativa em relação ao filho, a gente não quer que ele sofra, né? Claro, com certeza. Não quer sofrer junto e etc. Sem dúvida. Mas aí, com esse sofrimento, né? E esse luto, eu também trabalhava no núcleo de inclusão da UFAC. E eu tinha contato com os alunos autistas jovens, né? Já estava lá. Isso. E eles procuravam atendimento psicológico e não havia suficiente na UFAC porque era uma para a UFAC inteira. E era uma época que tinha muita tentativa de suicídio. Então, consegui uma outra psicóloga de fora da UFAC para atender esses alunos. Quando a gente montou esse grupo de acolhimento, eu comecei a ouvir e me identificar. Aí eu já saí de lá também para fazer minha avaliação. Deu um startzinho. Exatamente. Eu falei, meu Deus, eu era assim, com 18, com 20. E eu penso assim, mas às vezes eu não digo porque eu sei que eu vou ser retalhada, né? Já tinha 30 e poucos anos. E aí eu fui, fiz a avaliação e deu que era autismo mesmo. Então, assim, a vida toda eu sempre soube, desde criança, né? As minhas reações eram diferentes dos meus primos, por exemplo. Era diferente na escola, meus colegas da igreja. Só que eu acreditava no que as pessoas falavam, que era gênio, né? É o gênio forte. A personalidade da pessoa diferente da outra, né? Isso, gênio forte, é porque é antissocial mesmo, enjoada. Você se emburrava facilmente, assim? Eu acho que não, mas as pessoas achavam que sim, né? Sim. Porque eu não sou muito sorridente, então, por eu ter um semblante sério... introspectiva que chama, né? Isso, por eu ser introspectiva e séria, as pessoas achavam que eu sempre tava com raiva, ou que eu era metida, alguma coisa assim. Até hoje, algumas pessoas falam... E teus pais nunca procuraram ajuda, assim, não passou minha mãe, ela pensava que eu era diferente também, né? Meus pais viam isso, mas principalmente a mãe que tinha esse olhar, tem mais um olhar mais atento, né? Isso. Mas ela sempre levou consulta de rotina, mas é como a gente diz, né? Aqui no Brasil e no Acre não se tinha informação sobre autismo. É muito recente, né? É muito recente, é uma coisa de... Aqui no Acre eu acho que deve ter no máximo 10 anos que tem neuropediatra. Então eu tenho 37 anos, imagine isso. Quantas pessoas não têm e não sabem que tem, né? Isso, muitas pessoas são autistas e não sabem. E aí na família é o esquisito, excêntrico, o diferente, né? Então a gente vai pegando esses rótulos e colocando na gente porque acha que faz parte da personalidade. E vai criando algumas crenças também, né? Porque as pessoas acham que eu sou assim, aí vai começando a calcificar algumas coisas na mente e achando normal, né? Sim. Muitas coisas assim, eu acho que a gente até se limita, porque a gente já coloca aquele rótulo, né? Sim. E não quer ir além. É uma embalagem, né? A pessoa se coloca ela numa embalagem e acha que vai ser a vida inteira daquele jeito, né? Exatamente. Complicado, e é difícil romper com essas crenças, né? Que a gente dúvida, mesmo acredita sem dúvida. nisso. São as piores, né? Sim. Quando você acredita que é alguma coisa,
é muito difícil tirar, né?